Dentro da vasta e influente arquitetura filosófica construída por Napoleon Hill em Quem Pensa Enriquece e revitalizada na edição O Legado, o princípio da autossugestão ocupa uma posição estratégica e fundamental. Se o desejo é o ponto de partida e a fé é o catalisador químico que lhe dá vida, a autossugestão é o veículo preciso, o mecanismo deliberado através do qual o indivíduo comunica seus desejos ardentes e sua fé inabalável à mente subconsciente. Hill a define não como uma técnica esotérica, mas como um processo psicológico concreto, a sugestão que administramos a nós mesmos, a ponte de comunicação vital entre o reino do pensamento consciente, onde as ideias nascem e são formuladas, e o vasto e poderoso domínio do subconsciente, que Hill considerava o elo de ligação com a inteligência infinita. Compreender a autossugestão é entender a dinâmica de influência entre as duas principais facetas da mente. O pensamento consciente, por si só, tem poder limitado para materializar desejos. É no subconsciente que reside a força criativa capaz de traduzir impulsos de pensamento em realidade física. No entanto, o subconsciente não raciocina ou debate. Ele aceita as sementes que lhe são plantadas pela mente consciente, sejam elas construtivas ou destrutivas, de sucesso ou de fracasso. A autossugestão, portanto, é a ferramenta que nos permite escolher deliberadamente quais sementes plantar nesse jardim fértil. É o meio pelo qual podemos contornar a tendência natural da mente de absorver passivamente as influências do ambiente, muitas vezes negativas ou limitantes, e, em vez disso, alimentar ativamente o subconsciente com os pensamentos, crenças e imagens alinhados aos nossos objetivos mais elevados. Hill enfatiza que a natureza dotou o ser humano com controle absoluto sobre o material que alcança seu subconsciente através dos 5 sentidos. Essa afirmação é crucial. Ela posiciona o indivíduo não como uma vítima das circunstâncias ou de pensamentos aleatórios, mas como o guardião ativo de sua própria mente. O problema, como Hill observa com perspicácia, é que a grande maioria das pessoas não exerce esse controle. Por negligência, permitem que pensamentos de medo, dúvida, pobreza e fracasso dominem sua consciência e, consequentemente, se infiltrem e se enraizem no subconsciente. O resultado inevitável, segundo a filosofia de Hill, é uma vida que reflete essas sementes negativas: pobreza, limitações e oportunidades perdidas. A autossugestão surge, então, como o antídoto para essa negligência, o método para assumir o comando e cultivar conscientemente o jardim mental com as sementes da riqueza, do sucesso e da realização. A prática da autossugestão está intrinsecamente ligada aos famosos 6 passos para transformar o desejo em ouro, detalhados no capítulo anterior sobre o desejo. O ato de definir claramente a quantia de dinheiro desejada, o prazo para sua aquisição e o serviço ou mercadoria a ser oferecido em troca, e depois ler essa declaração em voz alta 2 vezes ao dia, é a aplicação direta do princípio da autossugestão. Não se trata de uma mera formalidade ou de um exercício intelectual. Ao ler a declaração, visualizando-se já na posse do dinheiro e, crucialmente, imbuindo essa leitura com fé e emoção, o indivíduo está enviando uma ordem clara e poderosa ao seu subconsciente. A ênfase na emoção e no sentimento é, talvez, o ponto mais crítico e frequentemente negligenciado na aplicação da autossugestão. Hill adverte repetidamente: palavras simples, despidas de emoção, não têm influência sobre o subconsciente. A mente subconsciente responde não à lógica fria das palavras, mas à vibração da emoção que as acompanha.
A fé, como discutido no capítulo anterior, é a emoção mais potente para esse fim, mas outras emoções positivas, como desejo, amor, entusiasmo e esperança, também são eficazes. Portanto, o processo de autossugestão não é uma recitação mecânica, mas uma performance interna vívida. É preciso sentir a verdade da declaração, sentir a alegria e a gratidão pela posse do dinheiro ou qualquer outro objetivo, como se já fosse uma realidade consumada. Essa emocionalização do pensamento é o que lhe confere o poder de penetrar e reprogramar o subconsciente. Dominar essa capacidade de controlar e direcionar as emoções não é algo que acontece da noite para o dia. Hill reconhece a dificuldade e enfatiza a necessidade de persistência eterna. Ele compara a mente a um músculo que precisa ser treinado. A capacidade de influenciar o subconsciente através da autossugestão emocionalizada é uma habilidade que se desenvolve com a prática contínua e disciplinada. Não há atalhos. O preço, como ele coloca, é o esforço persistente. A questão que cada indivíduo deve responder é se a recompensa desejada, seja a consciência do dinheiro ou outro objetivo, vale esse preço. Para tornar a autossugestão mais eficaz, Hill introduz a importância da concentração. Ao realizar os exercícios de leitura da declaração e visualização, é essencial concentrar a mente no objetivo desejado, excluindo pensamentos dispersos ou contraditórios. Ele sugere fixar a mente na quantia exata de dinheiro, com os olhos fechados, até que se possa ver realmente o aparecimento físico do dinheiro. Esse ato de concentração intensa ajuda a focalizar a energia mental e a imprimir a imagem desejada com mais força no subconsciente. A capacidade de manter o foco em um único desejo, até que ele se torne uma obsessão ardente, é um fator determinante para o sucesso da autossugestão. Hill também oferece um truque psicológico para aumentar a eficácia da autossugestão. Fazer o subconsciente crer que o dinheiro ou objetivo não só é necessário, mas que já está a caminho, esperando apenas ser reivindicado. Ao adotar essa postura mental de expectativa confiante, como se o resultado fosse inevitável, o indivíduo alinha sua vibração com a do sucesso. Isso envolve confiar que o subconsciente, uma vez devidamente instruído e imbuído de fé, encontrará os meios e os planos necessários para a realização do desejo. Não se trata de esperar passivamente, mas de manter uma fé ativa e expectante enquanto se continua a aplicar os princípios. É crucial entender que a autossugestão não opera isoladamente, mas em sinergia com outros princípios, como a imaginação e o planejamento organizado. Enquanto a autossugestão planta a semente no subconsciente, a imaginação ajuda a visualizar o resultado e a conceber planos, e o planejamento organizado fornece a estrutura para a ação. Hill adverte contra confiar exclusivamente na razão para criar planos. A razão pode ser limitada ou preguiçosa. Em vez disso, ele sugere confiar na inspiração que brota do subconsciente. Os planos podem surgir como lampejos, ideias súbitas que parecem vir do nada. É vital tratar essas inspirações com respeito e agir sobre elas imediatamente, pois são a resposta do subconsciente às ordens dadas através da autossugestão. O capítulo detalha um método prático e específico para aplicar a autossugestão. 1. Ambiente e postura. Encontrar um lugar tranquilo, preferencialmente à noite, antes de dormir, onde não haja interrupções. Fechar os olhos para minimizar distrações externas. 2. Repetição. Audível. Repetir em voz alta a declaração escrita do propósito. Quantia de dinheiro, prazo, serviço, mercadoria. Fazer isso de forma que se possa ouvir as próprias palavras reforça a mensagem.
3. Visualização e emoção. Enquanto repete a declaração, visualizar-se já na posse do dinheiro, sentir a emoção da conquista, a gratidão, a alegria. 4. Consistência. Repetir o processo noite e dia. 5. Reforço visual. Manter uma cópia escrita da declaração em um local visível e lê-la ao dormir e ao acordar, até que seja memorizada. Ao seguir essas instruções, o indivíduo está conscientemente programando seu subconsciente. A repetição, combinada com a emoção, especialmente a fé, garante que a mensagem seja recebida e aceita. Hill reconhece que as instruções podem parecer abstratas ou pouco práticas inicialmente. Ele antecipa o ceticismo natural que acompanha ideias que desafiam a percepção comum da realidade. No entanto, ele insiste na importância de seguir as instruções em espírito e ação, mesmo que pareçam estranhas. A promessa é que, com a prática diligente, todo um universo de poder se revelará. Essa é uma afirmação ousada, mas central à sua filosofia. Os princípios da mente, quando aplicados corretamente, desbloqueiam capacidades que transcendem a compreensão ordinária. A autossugestão é apresentada não apenas como uma técnica para acumular riqueza, mas como a chave para se tornar senhor do seu destino. A razão pela qual o homem pode controlar seu destino terreno, especialmente o financeiro, reside no seu poder de influenciar o próprio subconsciente. Ao dominar a autossugestão, o indivíduo aprende a direcionar essa poderosa faculdade interna para os fins desejados, em vez de deixá-la à mercê de influências externas aleatórias ou negativas. Para reforçar a importância e garantir a internalização do princípio, Hill prescreve uma prática adicional: ler o capítulo inteiro sobre autossugestão em voz alta, todas as noites, até que o leitor esteja completamente convencido de sua validade e poder. Ele sugere sublinhar as frases que causam maior impacto, um método ativo de engajamento com o texto que auxilia na memorização e na reflexão. Essa recomendação sublinha a crença de Hill de que a mera leitura intelectual não é suficiente. É preciso uma imersão profunda e repetida para que os princípios se tornem parte integrante do pensamento e do comportamento. Em suma, o capítulo sobre autossugestão em Quem Pensa Enriquece, o legado, é um guia prático para reprogramar a mente subconsciente. Ele desmistifica o processo, apresentando-o como uma habilidade aprendida, baseada na comunicação deliberada e emocionalizada com a parte mais profunda da mente. Através da definição clara de objetivos, da repetição consistente, da visualização vívida e, acima de tudo, da infusão de fé e emoção, a autossugestão permite ao indivíduo plantar as sementes do sucesso em seu jardim mental, superar limitações autoimpostas e externas e alinhar-se com as forças criativas do universo para transformar desejos ardentes em realidade tangível. É a ferramenta que capacita o indivíduo a assumir o controle de seus pensamentos e, consequentemente, de seu destino. Se esse vídeo falou com você, compartilhe. Alguém que você conhece está esperando por essa mensagem. Inscreva-se, deixe seu like e até o próximo vídeo.